A mensagem de hoje é para você que está apegado ao passado, apegado a coisas que já era para ter libertado há muito tempo, apegado a relacionamentos que já acabaram, apegado a um trabalho que já era para você ter saído dele há muito tempo, mas você insiste em permanecer. Apegado à família, dificuldade de tomar uma decisão, sabe que às vezes precisa cortar alguns laços e não consegue. Então esta mensagem de hoje é para você. A importância do desapego. Já abre a sua Bíblia aí, porque a mensagem de hoje já vai chegar sacudindo você que precisa sair dessa zona de conforto. Você que precisa encarar esse medo do desapego, porque ele liberta. Desapegar, por mais difícil que seja, por mais desafiador que pareça ser, nos traz liberdade e, acima de tudo, paz. Muitas pessoas que estão me ouvindo aqui neste momento estão apegadas a algumas situações que já deveria ter desapegado há algum tempo, mas embora elas permaneçam apegadas, elas não têm paz. Pessoas que carregam uma angústia no peito, pessoas que não se sentem felizes, perderam o brilho no olhar. Você olha para a pessoa, ela está sempre abatida, amargurada. Tudo que sai da boca dela não é luz, não é edificação, justamente porque o apego é excessivo, mas é um apego naquilo que já era para ter tirado da vida há muito tempo. Então, essa mensagem hoje vai falar com você. Deixa o Espírito Santo falar. Dá espaço para que isso aconteça nesta noite, que eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado, renovado, em nome de Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia aí no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24. E assim diz a palavra. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Amém? Fecha seus olhos. Ora comigo. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento eu te peço que todo o meu ego, toda a minha vaidade, toda a minha arrogância, que caiam por terra em nome de Jesus. Que eu desapareça e que o Espírito Santo venha resplandecer, venha falar no coração dessas pessoas nesta noite. Assim eu espero, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, essa palavra de hoje, eu não vejo palavra melhor quando vamos falar a respeito de desapego. O que é a contextualização desta mensagem? O Senhor Jesus, não, né? Estamos falando aqui do Antigo Testamento. Ainda não tinha Jesus neste momento. Aqui o Senhor estava totalmente irado com Sodoma e Gomorra. Cidades que estavam possuídas pelo pecado, pela prostituição. A cidade estava totalmente corrompida. O Senhor já tinha perdido as esperanças com aquele lugar. Já não tinha mais o que se fazer sobre aquele lugar, Sodoma e Gomorra. Então ele resolve destruir aquele lugar. Só que o Senhor teve misericórdia de Ló, que habitava naquele lugar, juntamente com a sua família, seu genro, filhas, esposa, porque Ló era sobrinho de Abraão. E o Senhor tinha um apreço muito grande por Abraão, e o Senhor sabia da preocupação de Abraão por estar morando naquele lugar. Então o Senhor resolve mandar 2 anjos até a casa de Ló
para poder salvar ele e a sua família, porque ele já estava disposto a destruir aquele lugar, mas ele ia dar uma segunda chance para Ló e para sua família. E assim o Senhor fez. Enviou esses 2 anjos até a casa de Ló, e Ló, quando vê que se trata de anjos enviados do Senhor, ele os recebe em casa muito bem. Ele oferta um banquete para aqueles anjos do Senhor. E no momento em que aqueles anjos estão ali comendo, bebendo, antes mesmo que eles deitassem para dormir, aquele povo que estava totalmente corrompido pelo pecado vai até a porta da casa de Ló e começa a chamar aqueles anjos que estavam lá, porque eles queriam ter relações com aqueles anjos, porque a cidade estava tão corrompida pela prostituição que eles queriam deitar-se com aqueles estrangeiros, com os visitantes. Era hábito de Sodoma e Gomorra fazer isso. Quando chegava um estrangeiro naquele lugar, aquele povo tinha relações sexuais com os estrangeiros. Então, no momento em que aqueles anjos chegam ali, eles começam a querer arrombar a casa de Ló para poder trazer os anjos para fora e acontecer toda a depravação. Ló, tentando mediar a situação, ainda propõe algo para aquele povo. Deixem esses homens em paz. Eu tenho aqui na minha casa 2 filhas ainda virgens. Podem fazer com elas o que vocês quiserem, mas preservem a vida desses homens. Deixem eles em paz. Mas aquele povo estava tão pervertido, com o tamanho do pecado, corrompido pela prostituição, por tudo que desagradava ao Senhor, que eles nem davam ouvidos. Eles já empurraram Ló, querendo entrar à sua casa, e naquele momento os anjos não tiveram outra condição, outra possibilidade, a não ser intervir. Então diz a palavra que eles feriram aquela população daquele lugar com uma cegueira, para que desse tempo para que Ló, a sua esposa e a sua família fugissem antes que a ira do Senhor caísse sobre aquele lugar. O que seria a ira do Senhor cair sobre aquele lugar? A destruição total daquela cidade. Então, neste momento, diz a palavra, que Ló pega a sua família, e ele estava demorando um pouco. Os anjos apressadamente pegam Ló pela mão, arrasta com sua esposa, filhas, genro, e eles vão saindo daquele lugar. E no momento em que eles estão saindo, começa a cair fogo e enxofre do céu sobre aquele lugar, destruindo tudo que ali estava. Só que antes deles saírem, antes da destruição começar, o Senhor tinha dado um comando através dos anjos. Vocês vão sair, vocês vão fugir desse lugar, mas precisa que algo aconteça. Vocês não podem olhar para trás. Presta atenção neste ponto da mensagem. Os anjos chegam para socorrer Ló e a sua família de uma cidade que vai ser totalmente destruída, totalmente populosa. E o Senhor tem misericórdia daquela família e ele só faz uma ressalva: não olhe para trás. No momento em que eles estão fugindo, começa a cair fogo e enxofre do céu, destruindo toda a campina daquele lugar, não restando mais nada. Diz a palavra que a mulher de Ló desobedece e olha para trás. E o mais interessante, em algumas traduções chega a dizer que ela estava parada e ela olha por sobre os ombros para trás. Ou seja, ela não se vira totalmente. Em algumas traduções diz que ela estava parada e que a sua cabeça faz com que ela olhe para trás. E naquele momento
que esta mulher faz este movimento de olhar para trás, o que ela está fazendo? Ela está sendo desobediente. O Senhor dá um comando e ela faz exatamente o contrário. E no momento em que a esposa de Ló olha para trás, ela é convertida em uma estátua de sal. Isso mesmo que você ouviu, uma estátua de sal. E eu quero finalizar a palavra aqui. O texto continua, mas a essência do que eu quero trabalhar nesta noite está exatamente neste tópico do texto. Ela olha para trás e se torna uma estátua de sal. Isso nos faz pensar na nossa vida de cristão. Na nossa vida, quando estamos em meio às tribulações, quando estamos em meio às dificuldades e muitas vezes somos tomados pela cegueira espiritual. Porque se a gente for olhar para o contexto dessa passagem, Ló e a sua família estavam habitando num lugar que não tinha mais salvação. Um lugar totalmente corrompido. Somos nós que estamos aqui no mundo. Esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Tudo aquilo que é do mundo é o quê? É prostituição, drogas, coisas que não trazem evolução, é a televisão que não mostra nada de edificante, é só tragédia, é só desgraças acontecendo o tempo todo e muitas pessoas dando audiência para isso. É você na internet olhando as pessoas, ao invés de falarem do nome do Senhor, estão ali ostentando a vida perfeita que elas acham que têm, as viagens que fazem, as pessoas se comparando o tempo todo, fazendo memes, coisas que em nada agradam ao Senhor, porque hoje o foco não é mais Deus. O foco é o homem. O homem virou o centro do mundo. O homem hoje virou o centro de todas as coisas. Então, nesse momento, nós não estamos diferente de Sodoma e Gomorra. Estamos igualzinho àquele lugar. Corrompidos. Corrompidos e a ira do Senhor se levanta. E o Senhor ainda resolve poupá-los. Ele fala, eu ainda vou poupar alguns. É o que o Senhor quer falar nesta noite para muitos de nós aqui. Eu ainda estou tendo misericórdia de vocês. O Senhor ainda está tendo misericórdia de nós, Ele está dando uma segunda chance. A volta do Senhor está próxima e Ele está sacudindo quantas pessoas? O Senhor já está falando, arrependa, converta-se, dando tempo para que muitos de nós ainda acordemos. Mas tem gente que brinca. Tem gente que ainda desconfia que esse momento vai chegar. Será? Será? Hoje mesmo, enquanto eu atendia no consultório, eu conversando com uma cliente, ela me relatou um caso que eu ri tanto daquilo, que ela me autorizou. Eu falei assim, eu tenho que contar isso pro pessoal nas lives, nos stories. Ela falou, pode contar. Ela é evangélica e o marido é aquela pessoa que ele não crê. Ele não crê, só que ele também já está descrente da humanidade. Ele já está descrente de toda essa perversidade da qual a gente vive. Então, às vezes, ela tenta evangelizar esse marido e ela fala para ele, Jesus está voltando. É hora de arrepender. É hora de converter. E aí ela fala que ele diz da seguinte forma. Que voltando o quê? Você acha que Jesus vai voltar? Se ele voltar aqui, o povo mata ele de novo. Gente, quando eu ouvi isso, eu ri tanto. Por quê? Não é que é desconfiando que Jesus volte. É porque, às vezes, nós estamos tão aprisionados nessa perversidade do mundo em que a gente está, que fica até difícil de acreditar que se realmente Jesus voltar, que as pessoas realmente não queiram crucificá-lo novamente. Porque é o que está acontecendo. As pessoas desacreditam o tempo todo que Deus existe. As pessoas confiam em Deus de manhã e à tarde estão lá fazendo do jeito que elas querem, tirando o controle da situação das mãos de Deus e depois fala assim, Deus se esqueceu de mim. Mas será que nós temos sido obedientes àquilo que o Senhor tem nos pedido? Ou será que nós estamos igualzinho à mulher de Ló? Quando o Senhor está pedindo para a gente ir para uma direção, mas pela nossa teimosia, rebeldia, desobediência, a gente faz o trajeto completamente contrário.
A gente confia desconfiando. E é por isso que em algumas traduções dizem exatamente sobre isso. Ela está com o corpo direcionado para frente, mas o seu pescoço, a sua cabeça vira para trás. É aquela hora que a gente anda na dúvida. Será que eu vou? Será que esse caminho mesmo que Deus está me mostrando é o que eu devo seguir? Ou eu devo ser guiado pelas minhas emoções? Quantas pessoas que estão me ouvindo aqui nesta noite, que estão sendo guiadas pelas emoções que têm? Os pensamentos. Será que vai dar certo? Se eu tomar essa decisão, e se eu ficar sozinho? Tem pessoas aqui nessa noite me ouvindo com medo da solidão, mantendo relacionamentos que já acabaram, relacionamentos fracassados, e essa pessoa questiona: será que eu devo tomar essa decisão? A pessoa está sofrendo, está sendo abusada nesse relacionamento de todas as formas, abusada psicologicamente, às vezes até sexualmente, relacionamento com narcisistas, a pessoa só coloca ela para baixo, a pessoa não reconhece nada que ela faz e ainda assim essa pessoa tem medo de sair dessa relação, porque o medo de ficar sozinha é tão grande que ela esquece que o direcionamento que o Senhor tem para dar é muito maior do que aquele caminho que ela quer seguir. Quantos de nós aqui nesta noite estamos nesta mesma posição da mulher de Ló? Olhando para trás, apegados àquilo que já era para a gente ter deixado lá há muito tempo. Coisas que já eram para ter colocado ponto final e a gente insiste em continuar escrevendo uma história que já acabou. O Senhor está falando com muitas pessoas aqui hoje. Eu estou querendo te dar algo novo, mas você está apegado ao velho. Como é que eu posso colocar uma coisa nova no seu caminho? É hora de parar de apegar aquilo que já parou de funcionar há muito tempo. O Senhor está sacudindo algumas pessoas nessa noite. Eu sei que às vezes é difícil de entregar, porque a emoção fala tão alto. É aquele medo, a insegurança, e no consultório as pessoas perguntam: Fabiola, como é que a gente faz para acabar com o medo? Não existe isso, porque o medo também é uma emoção necessária. O medo é um termômetro na nossa vida. De que forma ele é um termômetro? Se nós não tivermos medo, nós nos tornamos pessoas totalmente inconsequentes. É aquela hora que se você compra um carro novo, se ele faz 200 km por hora, se você não tiver medo, você anda nessa velocidade. Porque você não tem medo. É igual a criança. Por que a criança precisa da fiscalização de um adulto? Ela ainda não tem noção das coisas. O cérebro dela ainda não é totalmente desenvolvido para ela tomar decisões assertivas. O córtex pré-frontal de uma criança não é formado. Essa área do cérebro é responsável pela tomada de decisões, pelo enfrentamento das situações. Então, no momento em que você pega uma criança, coloca ela em cima do telhado, se você colocar uma toalha de banho nas costas dela e falar que ela é o Batman, ela pula dali e acredita que vai voar. E quantos de nós, às vezes, agimos como criança, que também arriscamos demais? Tem pessoas aqui que arriscam demais e não avaliam as consequências. Enquanto outras pessoas pensam tanto que o Senhor já mostrou, já direcionou, já falou a decisão que tem que tomar, mas o medo é tão grande que a pessoa não faz o que tem que fazer. Nós temos dois extremos, dois tipos de pessoas. Aquelas que arriscam demais e aquelas que não arriscam nada. Tudo tem que ter um ponto de equilíbrio. E qual que é o ponto de equilíbrio, Fabiola? Direcionamento. Direcionamento que eu peço para quem? Para o Espírito Santo. É a hora que eu tenho que dar espaço para que ele fale comigo. Porque muitas vezes a gente passa o dia todo se alimentando de tantas coisas desnecessárias na nossa vida. É o dia inteiro no WhatsApp, assistindo Reels do Instagram, vendo vídeos de besteiras, de memes, comendo coisas excessivas. E dessa forma, eu não tenho tempo para meditar sobre a palavra. Eu não tenho tempo para orar. E é enquanto eu oro que eu desenvolvo intimidade com Deus. É enquanto eu oro que eu mostro para Ele o que está acontecendo na minha vida. E durante esta oração que eu faço, Ele também me responde. O Senhor fala com a gente.
Com cada pessoa ele tem uma forma diferente de falar, mas ele fala com todo mundo. Só que tem gente que nunca ouviu a voz de Deus. Tem gente que ainda não aprendeu a desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Não é porque o Espírito Santo não fala com essas pessoas, é porque elas não dão espaço, não dão lugar. E aí elas acreditam que algumas pessoas têm mais intimidade. Não é que algumas pessoas têm mais intimidade, é que algumas pessoas colocam Deus como prioridade. Algumas pessoas estão renunciando a algumas coisas da vida para ter tempo para Deus. Algumas pessoas estão tirando um tempo do seu dia para se conectar com Deus, para orar, jejuar, meditar sobre a palavra. E a essas pessoas, é claro que Deus responde de imediato. Tem gente que anda aqui, ó, coladinho com Deus o tempo inteiro, que o Espírito Santo sopra o tempo todo. O tempo todo. Não precisa nem de estar numa oração mais intensa. É aquele contato íntimo. E aí tem gente que às vezes pergunta assim, Fabíola, que voz que é essa do Espírito Santo? É uma voz que é dentro da cabeça, é fora da cabeça? Somente quem vive sabe como é que é. Porque para cada pessoa, Deus se manifesta de uma forma. Para cada pessoa, ele vai se manifestar de um jeito diferente. Então, eu não sei qual que é a forma que ele vai falar com você. O que eu posso te garantir é que ele fala. E que ele envia também pessoas para ajudar. Ele envia anjos no nosso caminho. A Bíblia inteira fala sobre isso. O que é a função dos anjos na Bíblia? Vocês já pararam para pensar a função dos anjos na Bíblia? Os anjos são mensageiros. Eles sempre estão trazendo alguma mensagem. O anjo apareceu a Maria e ela concebeu, não foi? Ele chega como um mensageiro. Esses anjos que a gente viu aqui hoje na palavra, os anjos foram enviados à casa de Ló, como o quê? Como mensageiros. O anjo foi enviado até aonde Moisés estava. Enfim, sempre o anjo vem como um mensageiro. Quantos anjos o Senhor tem mandado até nós? Mas será que nós temos percebido? Ou para nós não passam de pessoas? Porque às vezes a gente quer espiritualizar tanto as coisas que a gente acredita que anjo, quando o Senhor mandar, vai ser uma pessoa com asa. Vai chegar alguém com asa voando, flutuando. Não, deixa eu te contar. Às vezes vai ser uma pessoa que está dentro da sua casa. Vai ser um instrumento de Deus, um instrumento do Espírito Santo. E a gente precisa começar a ter essa intimidade com Deus para que esses anjos comecem a falar conosco. Então, nesta noite, eu quero deixar essa reflexão para você. Será que você não tem sido assim como a esposa de Ló? Que fala que quer mudar de vida, quer mudar de postura, quer mudar de emprego, quer viver um relacionamento abençoado, quer viver novas possibilidades e oportunidades, mas não desapega do passado, está sempre olhando para trás, porque o medo de não dar certo, o medo de ficar sozinho, o medo de não dar conta, faz com que você o tempo todo esteja projetando o seu olhar para trás e não para aquilo que o Senhor já sonhou para sua vida lá na frente. Deus nunca tira nada da sua vida se não for para acrescentar algo melhor. Mas a nossa desconfiança é tão grande, a nossa teimosia é gigante, que a gente desconfia o tempo todo. Como é que eu posso desconfiar de um pai que só quer o meu bem, se nós que somos pecadores, que temos filhos, que temos a capacidade de dar o melhor para os nossos filhos, seja na alimentação, na educação, que pai aqui que tem um filho dentro de casa que vai oferecer o pior para o filho? Não existe. Se nós que somos maus, a Bíblia fala sobre isso, nós já somos maus por natureza, o ser humano já é perverso por natureza, temos a capacidade de oferecer o que há de melhor para os nossos filhos, quem dirá o Pai, o Criador, o que ele é capaz de oferecer para a gente? Então, que a gente tenha maturidade emocional, espiritual para entender isso, aprender a confiar os nossos caminhos ao Senhor, para que a nossa vida mude, para que a nossa vida se transforme. Então, neste momento, eu quero orar com você, a oração do desapego, para que você possa aprender
a deixar para trás aquilo que já passou e projetar naquilo que são os planos do Senhor para sua vida, para que você possa se libertar e viver uma vida em plenitude. Amém? Fecha seus olhos. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, eu coloco neste momento essas pessoas que estão aqui ouvindo esta palavra. Senhor, vai no coração. Arranca as emoções, Senhor, que não têm ajudado. Emoções que têm limitado essas pessoas. Vai nos pensamentos, Senhor, e que caia por terra em nome de Jesus. Pensamentos obsessores. Pensamentos de incapacidade, de insuficiência. Pensamentos de derrota, de fracasso, de solidão. Tudo isso nós repreendemos neste momento em nome de Jesus. Senhor, traz refrigério para a alma dessas pessoas. Traz paz e calmaria. Que essas pessoas possam sair daqui nesta noite nutridas, abastecidas pela Tua palavra. Senhor, que essas pessoas possam descansar. Que elas possam aprender a entregar e confiar os caminhos delas nas Tuas mãos. Porque os Seus planos são sempre maiores, mais perfeitos e mais agradáveis que os nossos. Assim nós esperamos. Em nome de Jesus. Amém.